Espera aí. A título de registro, a gente está estudando para o curso de Arraiz Amador. A gente aqui, o objetivo é preparar o pessoal para o Arraiz Amador. Todo mundo recebeu uma apostila digital. E a gente vai trabalhar voltado para essa apostila. O objetivo da aula não é repetir o que está na apostila, e sim preparar o aluno para além da habilitação também para que ele se prepare para o mar. Ele conheça um pouco mais de mar, sobretudo voltado para o mar a motor, já que mar a vela, a gente lá no escotismo, a gente tem isso o tempo todo, né? Aqui a gente vai trabalhar muito voltado para motor e muito voltado para navegação, como se comportar, já que quando a gente está falando em navegação abrigada, a gente está falando muito em tráfego, é um tráfego muito grande em alguns lugares extremamente intenso. Então é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui. Tudo que está na apostila cai na prova. O que a gente vai tentar dizer é: isso aqui cai mais do que aquilo ali. Aderlei, se eu me preparar só com a apostila, eu consigo passar na prova sem dúvida alguma. Caramba, cabeção, se eu consigo passar na prova só lendo a apostila, o que eu estou fazendo aqui numa quarta-feira à noite na sua frente? Você está aqui porque é importante também aprender a navegar, aprender a estar em área abrigada, que é a área que vocês vão tirar a habilitação. Até aqui tudo bem? Ciente para todo mundo? Posso começar a trabalhar com slide? Me dá um alô aí, por favor. É só dar o nome e dizer ciente. Pode ir, chefe, fica à vontade. Heitor ciente, Esther. Chefe. Aleph, ciente. Ciente Flamengo, aqui. né? Marco ciente. Ludmila, o teu ciente, ele vem pelo WhatsApp. Só para eu ter certeza que mesmo não estando no palco, você está me ouvindo. Ou se quiser, manda pelo chat aqui do StreamYard. Por que você está usando o StreamYard e não o Zoom? Porque com o StreamYard eu já estou jogando lá pelo YouTube. Para o YouTube. Então, quem quiser assistir também pelo YouTube, dá para assistir pelo YouTube, sem problema nenhum. Então, eu vou entender que todo mundo entendeu e vou tocar. A gente tem hoje, então, a primeira aula que vai bater termos náuticos e nomenclatura das embarcações. A gente vai precisar do que está aqui durante toda a prova. Então, tudo que está aqui vai embasar as questões da prova. As questões da prova a gente chama de enunciados. O enunciado, ele só vai ser difícil para quem não estudar. A Marinha tem um banco de dados com mais de 5.000 questões, ela tira 40 questões desse banco de dados e vai te aplicar a prova. Você pode pegar uma prova fácil, média e difícil. Se você estudar, não vai ter prova difícil, você vai passar. De 40 questões, para você ser aprovado, você precisa de 20 questões. Ou seja, acertou a metade, passou. Então, pouco importa, depois de passar, se você tirou 20 ou tirou 40. O importante é passar. A gente aqui, na medida do possível, vai dizer, ó, isso cai muito, isso cai pouco. E aí dá para você ir anotando num papel o que vai cair. Nomenclatura cai em toda a prova, não tem jeito. Assim que a lâmina colaborar, a gente segue. Ah, tá, foi o computador que travou. A gente vai estudar hoje termos náuticos, marinharia, nós e voltas e marcações e direções relativas. Tudo isso cai na prova. A gente vai dizer o que cai e como cai na prova.
Como termos básicos, a gente tem cabos, que são as cordas. Então, tá no cais, é corda. Embarcou, é cabo. Aderlei, por que essa frescura de cabo e corda? Porque dentro do barco, num momento de crise, todo e qualquer cabo tem nome. Então, eu nunca vou precisar dizer, pega esse cabo aí. Eu vou sempre dizer, ó, pega a escota da buja, pega a escota do grande, olha, ajusta o brandal para mim, pega a amarra, que é da âncora, né? Pega o ferro, que é a âncora. Então, todo mundo, depois que embarca, vai receber um nome específico para facilitar a interação dentro do barco. Amarra é o cabo da âncora. A gente precisa lembrar que quando a gente fala em amarra, por que não é cabo da âncora? Porque quando eu falo em amarra, eu estou envolvendo corda e estou envolvendo corrente. Então, aquela corrente que vai na âncora, ela é chamada de cabo, e esse cabo tem nome, é amarra. Tanto a corrente perto do ferro, quanto o cabo que vem depois da corrente. Mas, Aderlei, eu já vi essa coisa de corrente lá no ferro. Por quê? A corrente, o objetivo dela é manter o ferro no fundo, é mantê-la deitada, que é quando ela tem uma aderência maior. Timão é o volante do barco. Então, todas as vezes que a gente pega um volante de barco, a gente chama de timão. Tudo que a gente vai usar aqui é nomenclatura usada na prova. Por isso, a gente não vai complicar dizendo, olha, quando é redondo, é timão. Quando é comprido, é cana de leme. A gente não vai fazer isso, porque a Marinha ela fez tudo ser muito simples. Então, qual é o nome do volante do barco? Timão. Pronto, e acabou. Cunho é peça fixada ao convés para a amarração de cabo. Então, eu acredito que todo mundo aí já deva ter visto cunho lá no Cauré. O próprio caiaque tem cunho, e assim a gente vai. Gente, eu falei por quase uma hora, ainda há pouco, e a garganta tá reclamando, mas tudo bem. Quero. A Silvia está oferecendo água aqui. Leme é o dispositivo com forma de chapa, localizado na popa do barco e que serve para governá-lo. Os vikings usavam leme na lateral do barco. Tem barco que usa leme na frente? Não. Todos os lemes eles vão ficar atrás. Tudo isso cai na prova, cai no meio do enunciado. Então ele não vai dizer dispositivo com forma de chapa. Valeu. Já entre os dois aqui, ó. Quero. Valeu, segundo. Então, o leme, eles dificilmente vão falar em dispositivos, eles vão falar em cabo, amarra, timão, cunho, leme. Eu preciso conhecer esses termos muito, embora eu acredito que por conta do 104 a gente já conhece esses termos. Nó, medida de velocidade da embarcação, equivale a 1 milha náutica por hora, ou 1.852 metros por hora. Nó, medida de velocidade, corresponde a 1.852 metros. Aderlei, se eu quiser no mar calcular nó, eu preciso fazer essa conta enorme? Não. Você pode fazer por 1,8. Existe algum macete? Existe. Normalmente todo mundo multiplica por 2 e tira um pouco. Por exemplo, do Yacht Clube de Ramos até a ponte Rio-Niterói são 6 milhas. Milha também é 1.852. Então, eu digo que são 12 quilômetros, eu tiro um pouco, vai dar 10 quilômetros, 11 quilômetros, e tomo cuidado
sempre de colocá-lo aproximadamente na frente. Pé é a medida que equivale a 12 polegadas ou 30,48 centímetros. Aderlei do céu, pelo amor de Deus, cai cálculo na prova? Não, mas eu tenho que saber essa informação. Então dá para, por favor, você simplificar isso, divide por 3. Então, se o cauré tem X metros, eu divido por 3 e vou ver quanto ele tem de... tem X pés, eu divido por 3 e vou ter quanto ele tem em metros. Divido. Um barco de 30 pés, ele vai ter 10 metros. Um barco de 60 pés, ele tem 20 metros. É só dividir por 3. A mesma coisa, o contrário. Se eu pego um barco de 10 metros e eu quero saber quantos pés ele vai ter, eu multiplico por 3. Então, um barco de 10 metros, ele tem 30 pés. Lembrando que dificilmente vocês vão encontrar a medida exata. O queridinho do pessoal é o delta 26, ou seja, eu tenho que dividir 26 por 3 para saber quanto ele tem. Um outro queridinho do pessoal é o ODEI 23. Eu tenho que dividir por 3 para saber quantos metros ele tem. E assim vale para todo qualquer outro barco. Aqui a gente tem informação que a gente já conhece. Barlavento é a direção de onde vem o vento, que é contrário a sotavento. E sotavento é a direção por onde vai o vento, contrário a barlavento. Aderlei do céu, como é que eu vou decorar tudo isso? A gente vai, durante todo o tempo, passar um macete de você decorar o mais fácil e, então, o mais difícil vem a reboque. Sotavento, lembra? Solta vento. Então, sotavento é por onde solta o vento. Barlavento vai vir a reboque, porque sotavento está diretamente ligado a barlavento. Mas como eu sei quem é quem? Solta-vento. E se sotavento é solta-vento, então barlavento vai ser onde entra o vento. Até aqui, ok? Tá tranquilo? A velocidade da fala tá ok? Tá tranquilo? Tem um chatzinho aqui do lado, se vocês quiserem, pode usar para dar um ciente aí, mas eu preciso saber se está tudo ok. Tudo perfeito, tudo perfeito. Maravilha. Tudo ok. Maravilha. Chefe Arlete? Ela já deu o ciente ali, valeu. Então vamos seguir um pouquinho mais. Ludmila, eu preciso do teu ok, porque como você não está no palco, você não tem como enviar áudio. Então, ou bota aqui no chat ao lado ou me manda via WhatsApp. Eu vou seguir um pouco mais. Quando a gente fala em marinharia, a gente está falando de todo o trabalho com cabos. Normalmente, a gente está falando de trabalho embarcado, mas marinharia é todo o trabalho com cabo, embarcado ou desembarcado. Marinharia é o conjunto das técnicas utilizadas na construção, operação e manutenção das embarcações. Embarcação, construção flutuante feita de madeira, fibra de vidro ou ferro que transporta com segurança sobre a água, salgada ou doce, pessoas ou carga. Isso cai na prova. A Marinha, ela vai precisar saber que você sabe que é embarcação. Aliás, uma outra pergunta que muita gente faz e que vocês já fizeram aqui no chat, o pessoal está muito participativo, isso é muito bacana, isso é muito legal, e eu agradeço, porque normalmente nas outras turmas
fica todo mundo calado, fica todo mundo quieto, e às vezes eu fico achando que eu estou dando aula para espírito desencarnado. Mas vocês participando, olha, eu estou feliz, eu estou muito, muito, muito feliz. Então, o que acontece? Como eu sei o que vai cair na prova? A Marinha precisa preservar o seu pessoal e equipamento. Então, tudo que envolve a saída da Marinha, o uso de equipamento, que seriam embarcações, o uso de pessoal, isso vai cair na prova. A Marinha trabalha majoritariamente para a Marinha Mercante. Então, elas não querem que vocês, com o seu barquinho, façam o que a balsa fez lá em Santos, que foi entrar na frente de um navio, que já estava prejudicado, que já estava pagando taxa, porque usou o prático, que custa uma fortuna, a lancha do prático, que usa uma fortuna, e teve que usar 2 vezes, porque chegou na vaga, a vaga não cabia, não havia espaço para o navio. Então, a Marinha não quer que isso aconteça. Então, tudo que houver na prova ou no estudo que envolva o movimento da Marinha, envolva primeiros socorros, RIPEAN, tudo isso vai cair na prova. Por isso, você saber o que é uma embarcação vai cair na prova, porque isso envolve a Marinha. Então, vamos seguir um pouquinho mais. Se vocês me permitirem, porque fica fazendo pergunta, acaba atrasando a aula, viu? Mas tudo bem, pode continuar perguntando. Identificação dos corpos e parte da embarcação. Isso cai na prova. Corpo de Vante. Aderlei do céu, por que esses nomes? Por quê? Por que não pode chamar de corpo da frente? Gente, a Marinha é tradicionalista e, por tradição, o nome que foi criado lá atrás, ele é mantido até os dias de hoje, salvo nomes que geraram, que viu-se, que através do tempo, viu-se que geram confusão. Afirmativo virou afirmo ou afirma. Este bordo virou boreste, porque este bordo ficava estranho. Vante é o nome usado desde os primórdios. Então, corpo de vante é a proa, extremidade de vante da embarcação. Bochecha ou amura é a parte curva próxima à proa. Meianal é o través, é no meio da embarcação. Corpo de ré. Popa, extremidade da ré da embarcação. Alheta, parte curva próxima à popa. Então, a gente precisa ainda acrescentar a tudo isso os bordos. Boreste é o lado direito, bombordo é o lado esquerdo. Aderlei do céu. Me ajuda a decorar tudo isso? Ajudo. Proa frente, popa atrás. Popa, lembra popô, bumbum, então popa está atrás. Eu gravo o mais fácil e o mais difícil vem a reboque. Se eu gravo popa de popô, eu já vou gravar a proa. A bochecha é aquela parte que vai do bico de proa até o comecinho ali do través. Então, a bochecha é aquele ladinho ali. A mura, só os mais profissionais, tipo Luiz Henrique, Chefe Aleph, Marco Mengão, só essa galera que conhece essa coisa de amura. A gente que é réis mortais, a gente usa bochecha. Aí vem o meio do barco, a gente salva a bochecha, vem o través, que é a metade do barco. A aleta é o finalzinho do través até a quina da popa. Acabou. A gente tem 3 partes na lateral do barco: proa, bochecha, través, aleta. Quer dizer, 4. Proa, bochecha,
través, aleta e popa, se eu vier de lá para cá. Aderlei, bombordo e boreste eu sempre confundi. Meu Deus do céu, Aderlei, tira essa dúvida para mim. A gente grava um e o outro vem a reboque. Bombordo. O que o coração faz? Ele bombeia. Qual é a cor do sangue que o coração bombeia? Encarnado ou vermelho. Então, bombordo é o lado do coração. É o lado que bombeia. Bombeia. Bombordo. Boreste é o lado contrário. Então, o meu lado direito é boreste, o meu lado esquerdo é bombordo. Aderlei, como eu vou saber quando é bombordo e quando é boreste? Esse é o grande barato da navegação. Não importa a posição do barco. Bombordo vai ser sempre bombordo, boreste vai ser sempre boreste. Por quê? Porque eu vou sempre me imaginar de frente para a proa e com o bumbum, com a popa, com o popô para a popa. Então eu estou de costas para a popa e estou de frente para a proa. Sempre. Bombordo vai ser sempre bombordo, boreste vai ser sempre boreste. Isso independe se eu estiver de frente ou se eu estiver de costas. E por isso o termo ele é tão empregado, que é para justamente quando alguém estiver de costas e o comandante falar bombordo, vai ser sempre o lado esquerdo do barco. Quando ele falar boreste, vai ser sempre o lado direito do barco. Qual é o referencial? Frente para proa, popô para popa. Pronto, e acabou. Aderlei, tem mais alguma coisa que eu posso fazer aí? Uma sopa de letrinha? Pode. Bochecha de bombordo, bochecha de boreste, aleta de bombordo, aleta de boreste, través de boreste, través de bombordo. E assim eu vou. Agora a gente já sabe e já é expert em lado de embarcação. Todo mundo agora já sabe, né? A Ludmila está avisando que a internet está caindo porque ela não pagou. Opa, desculpa, porque está chovendo, gente. Está chovendo muito lá. Brincadeira, Lu, brincadeira. Vamos seguir um pouquinho mais. E aqui a gente tem o desenho, né? Pô, Derlei, se você ia mostrar o desenho, por que você não mostrou antes? Para vocês prestarem atenção, cabeção. Eu não estou aqui de bobeira. Então tá lá, ó. A popa, a proa, a bochecha, né? Eu não sei se todo mundo vai conseguir ver o mouse, mas aqui, ó, bico de proa, bochecha. Finalizou a bochecha, é o través, até a aleta. Começou a aleta, vai até a metade da popa. Então eu tenho a bochecha, través e aleta de boreste, bochecha, través e aleta de bombordo. Aderlei, porque eu preciso gravar esse diacho desses nomes, gente. Na navegação abrigada, eu trabalho o tempo todo com navegação visual. Eu consigo me posicionar, passar a minha posição para outra pessoa, se eu conheço esses 3 pontos. Olha, quando eu saio do 104, eu vou aproar Jurujuba. Quando eu viro e estou aproando para a saída do 104, eu estou, por exemplo, com o museu, o disco voador, na minha bochecha de boreste. Eu estou com o Clube Jurujuba praticamente no meu través. E é através desses pontos que eu também verifico se eu estou andando. Se uma coisa começa na minha bochecha, se eu estiver andando, essa coisa fixa vai acabar na minha aleta. E eu só posso dizer que eu passei daquele ponto depois que eu venço por popa, ou seja, depois que a minha popa passa por aquele ponto. Então eu tenho aqui, ó, essa linha da popa.
essa linha vai ser a minha linha marcadora. Então, todas as vezes que eu quiser saber se eu passei por algum lugar, ele vai estar aqui, primeiro na minha bochecha, depois eu o venço pela proa, ou seja, eu o atinjo pela proa, eu chego na direção dele pela proa, logo depois ele vai para o meu través, isso significa que eu estou indo para frente. Depois ele vai para a minha aleta. E quando eu venço por popa, eu passei daquele ponto. O que eu faço? Eu busco um novo ponto referencial. Eu não navego sem referencial. Eu não navego olhando para cima. Eu não navego vendo se tem peixinho na água. Eu posso olhar para cima. Eu posso ver se tem peixinho na água. Mas eu tenho que o tempo todo ter um referencial. O tempo todo, Aderlei, o tempo todo. Mesmo quando é uma área familiar, sobretudo quando é uma área familiar. Porque aí, se aconteceu alguma coisa, eu vou saber na mesma hora. Então, isso é extremamente importante. E a gente tem uma coisa chamada recíproca, que a partir de agora vai acompanhar a gente por toda a nossa vida náutica. Recíproca é todas as vezes que eu olho um lado e tenho o lado similar a ele do outro lado. Então, a minha aleta de Boreste, ela tem a recíproca dela é a bochecha de Bombordo. O meu través de Boreste, ele tem recíproca no través de Bombordo e vice-versa. A minha recíproca da proa é a minha popa. Isso não cai na prova, mas é extremamente importante eu saber. Eu já vi aluno da posição contrária e irem buscar ele na Ilha do Governador, quando, na verdade, ele estava em Niterói. Ele deu recíproca. Então, a pessoa se guiou pela recíproca e perdeu aí 3 horas para resgatar a pessoa. 3 horas. Sorte que ele estava com ferro e estava ancorado, mas ficou sem água, ficou sem comida e ficou bravo com quem foi para o lado errado buscá-lo. Horas. Ele deu a posição errada. A gente tem também as dimensões lineares. Isso não cai na prova, mas é importantíssimo a gente saber que existe uma coisa chamada boca, existe uma coisa chamada comprimento de arqueação. Arqueação, se você pegar uma prova muito cascuda, vai cair arqueação. Arqueação é toda a área útil do barco, toda a área, toda a área. Com ou sem cabine, com ou sem banheiro, é a área de dentro do barco, é a arqueação. E aí é chamado de arqueação bruta. Mas isso dificilmente cai na prova. Boca é aquele espaço que mede de um lado ao outro do barco. Agora a gente já sabe até o nome. Boca é aquele espaço que existe entre través. Través de Bombordo até o través de Boreste é a boca do barco. Então, ó, boca, maior largura da embarcação na transversal. Comprimento de arqueação, comprimento real do casco. E é sempre em metros. E aí ele traz para a gente uma informação importante que, se você pegar uma prova muito ruim, vai cair. Mas a maioria das provas não cai. De cima para baixo, a gente tem a borda livre, que tem ali a marca d'água para cima. Inclusive, o que está para cima é chamado de obras mortas. Como a gente está falando em mar, as obras vivas estarão dentro d'água. Calado é o comprimento máximo do barco para baixo. Então, eu vou medir do início das obras vivas até a última pecinha ali embaixo do barco. Então, a última peça é a quilha, eu vou medir a quilha. A última peça é o motor, é a rabeta, eu vou medir a rabeta. E eu vou guardar essa medida na minha cabeça, porque toda vez que alguém me perguntar quanto o seu barco cala, eu vou dar essa resposta. Seu barco está calando quanto? Não é o barco ficou mudo, gente, não é isso. É quanto o barco tem de altura para baixo da água.
Ó, o meu barco, como o cauré ele tem quilha, o meu barco cala 2 metros. Ok, ele não vai poder te colocar numa água rasa, que tenha menos de 2 metros. A gente também tem a linha de flutuação. É essa linha de flutuação que separa obras vivas de obras mortas. Qualquer dúvida é só escrever. Eu, de vez em quando, vou olhar calado, borda livre e pontal, maior altura do casco. O pontal, não sei se vocês vão conseguir ver o cursor, o pontal é até a última parte do casco, tá? Então, ó, nesse caso aqui, o pontal, ele vem até aqui, ó. Então, a gente vai contar do calado até o pontal. Dificilmente isso cai na prova, nunca vi cair. E aí, deixa eu só olhar aqui se está tudo bem. Ué, cadê? Cadê vocês? StreamYard, está aqui. Então tá tudo ok, a gente segue um pouquinho mais. Nós e voltas. Isso cai na prova, porque se você não souber dar um nó, se você não souber dar uma volta, o seu barco vai soltar do cais e vai ficar à deriva, vai causar acidente. Lembra? Causou acidente, a marinha se envolve. A marinha não quer se envolver, então ela vai cobrar de você na prova o que é nó e o que é volta. O conhecimento dos nós e voltas nos assegurarão eficiência na atracação da embarcação, nas manobras e faina de embarcação. Aderrei, no dia da prova, eles vão estar com um cabo e eu vou ter que fazer o cabo na frente do oficial? Não. Toda a parte é teórica, toda a prova é teórica. Não há nada prático na prova de arraiz. Nós, geralmente, são dados nos chicotes, extremidades, dos cabos, unindo-os ou prendendo um chicote a qualquer objeto. Então, o cabo ele é dividido em 3 partes. Chicote 1, chicote 2, que são as 2 extremidades, e no meio a gente chama de seio. Normalmente o nó ele é feito usando os chicotes. Principais nós, eles vão te perguntar: querido Marujo, aspirante a arraiz, quais são os principais nós? Laje guia, direito, escota e o nó de correr. Só isso. Aderlei, eu preciso saber esse nós. Olha, é fundamental que você saiba não somente esses, mas muitos outros nós. Mas se você dominar esses 4, olha, você já é comandante de embarcação. Não sabe? Chega sábado no grupo, faz um grupinho e estuda esses 4. Eu vou ter que fazer na Marinha? Repito, não vai ter que fazer na Marinha. Laje guia é um dos mais executados em todas as marinhas. Trata-se de um nó que garante uma alça segura, substituindo a alça de uma espia. Está lá o laje guia. Sábado vocês vão treinar o laje guia. Nó direito, o laje guia, aliás, todos os nós, eles têm macetinhos para você aprender. O macete do laje guia é a historinha infantil. O coelho sai da toca, dá a volta na árvore, entra na toca, o caçador vem e prende os 3. Está feito o laje guia. Lembrou disso? Você não esquece nunca mais. Eu fico anos sem fazer o laje guia. Na hora que eu vou fazer, o coelho sai da toca, dá a volta na árvore, entra na toca e o caçador prende os 3. O nó direito, por ser um dos nós mais fáceis de fazer, é usado com muita frequência para unir cabos de bitolas iguais, sendo para isso o mais seguro dos nós. O macete do direito, direito sobre esquerdo, esquerdo sobre direito. Se você já é mais
Esperto é qualquer um sobre o outro, e esse mesmo que foi sobre, ele vai dar a volta e vai entrar sobre o outro de novo. O que começa por cima, acaba por cima. Mas não quer decorar isso? Direito sobre esquerdo, esquerdo sobre direito. Laje de guia, nó de força. Pode puxar, ele não arrebenta. Direito, ele não é nó para grande tensão, ou chamada tensão oscilante. Vai rebocar um barco, se botar o direito, ele vai soltar, porque oscila muito. Bota o laje guia, e aí o laje guia não solta. Com mais força tem, com mais tensão é exercida, mais ele trava. Lembrando que a característica de todos os nós é que, se ele é um nó consagrado, ungido pelo pastor, ele vai soltar. Ele não morde, ele não trava, ele solta. Não tem jeito. Porque a gente chama de nó cego. O nó cego, ele não é um nó consagrado, ele é um nó mundano. É um nó do mundo, do povo. E aí ele trava. Ele trava, não adianta, ele trava. Não tem Espírito Santo que desça naquele corpo. Ele vai travar, vai ter que cortar, vai ter que arrebentar o cabo, já foi. Agora, se é nó de fato, ele vai ter um ponto de. Ele vai ter um ponto de estresse e vai ter um ponto de destresse. O ponto de estresse é onde ele trava e o ponto de destresse é onde ele solta. No caso do laje guia, você consegue soltar pegando aquele cabo menor, aqui que está na foto. Você tem um cabo maior que some, a gente não vê o chicote dele. E você tem um outro cabo lá que a gente vê o chicote. O destresse do laje guia é onde está o chicote, é o cabo menor. Se você empurrar com jeitinho e tal, ele vai soltar. O direito é a mesma coisa. Se você empurra esses dois seios, ele vai soltar também. Pode estar preso, pode estar o que for, ele vai soltar. A característica do nó é, ele tem ponto de estresse e tem ponto de destresse, ou seja, todo e qualquer nó pode ser desfeito. Nó de escota singelo, é um nó de muita segurança, com grande vantagem de poder unir cabos de bitolas iguais ou diferentes. Então, para bitolas iguais é o direito, para bitolas iguais ou diferentes é o nó de escota, o singelo, porque eu ainda tenho variações do nó de escota. Então, tá lá ele bonitinho, eu consigo fazer em qualquer situação. Ele é uma alça autotravável, então o cabo que vai por baixo é o cabo que vai ser travado pelo cabo que está em cima. Nó de correia, também conhecido como nó de pescador, serve para emendar dois cabos. Então eu dou um nó com um chicote, dou um nó com outro chicote, puxo os dois chicotes, vai ficar um nó fazendo tensão sobre o outro, e é isso que vai fazer com que eles fiquem juntos, né? A tensão que vai ser feita de um de outro. Aí entram as voltas. Então, se o nó é dado pelo chicote, a volta vai ser dada pelo seio. Vamos lá. São dadas com o chicote do cabo ou com o seio de um cabo em torno de um objeto qualquer. As voltas geralmente são bem mais fáceis de executar, sendo a sua segurança total. Então, se eu quero prender alguma coisa no mastro, laje de guia fica complicado, gente, eu vou de volta. Eu vou de escota, que é uma saída, né? Então, tá lá. A Marinha vai me perguntar sobre nós? Vai. A Marinha vai me perguntar sobre volta? Vai. Ela vai me perguntar sobre tudo pela volta da malagueta, é a mais usada em barcos ou navios. E sua utilidade é dada no cabeço em cruz. Está lá, ó. A gente conhece isso, meu Deus do céu. A gente só não sabia que isso tinha nome de pimenta, né? Tá aí o macete para eu decorar. A volta mais comum é a volta da malagueta, que é a volta de pimenta, né? Dá uma pimenta aí para mim, tá lá. Volta falida, são muito usadas nas atracações, desde que o cabeça seja duplo. Então tá lá, ó. Eu vou fazendo um 8. Essa é a volta falida.
Marcações e direções relativas, a direção ou marcação diz respeito a um alvo que marcamos num determinado instante da navegação, com a finalidade de nos orientar na navegação ou nos proporcionar linhas de posição para definirmos a posição da embarcação. Quando estamos praticando a navegação sem o uso do GPS, utilizando apenas pontos de referência que constam na carta náutica do local. Gente, a gente está falando de navegação abrigada. E mesmo tendo GPS, é importantíssimo que eu saiba fazer uma marcação em terra. As marcações, direções relativas são medidas com ângulos a partir da proa da embarcação na direção dos ponteiros de um relógio. Então, a proa da embarcação é 000 graus. Eu vou seguir o ponteiro do relógio. Quando ele chegar nesse zero, ele vai ser 360 graus. Eu não dou a marcação com número cheio. Vai ser sempre número a número e sempre usando 3 dígitos. Isso em torno do barco. São informadas com 3 dígitos, utilizando zeros se necessário. Então, 45 graus, eu vou ter que dizer 045 graus relativos. Eu não tenho certeza daquilo. Então, vai ser sempre relativo. E outra possibilidade é relativo ao ponto na minha embarcação. Proa, bochecha, través, alheta ou popa. Quando marcamos um alvo, ilha, farol, morro e etc., estabelecemos naquele instante uma linha divisada. E essa linha forma um ângulo com a proa da embarcação. Então, eu saí do 104, cambei para Borete. O que eu tenho? Eu tenho a praia de Icaraí. Então, a minha linha divisada vai ser vai ser colocar a praia de Icaraí no meu través. Eu cheguei na praia de Icaraí, eu tenho que ter outra linha divisada. Aí eu já vejo o Museu Niemeyer. E aí o que eu faço? A minha linha divisada naquele momento passa a ser o Museu Niemeyer. Venci o Museu Niemeyer. Estou indo para a regata da Escola Naval. Qual é a minha próxima linha divisada? A Escola Naval é um edifício grande, só que eu tenho o aeroporto do lado que é muito maior. Então, a minha linha divisada vai ser o aeroporto. Quando eu chego mais perto, a minha linha divisada é a Escola Naval. E assim eu vou, de ponto a ponto, ponto a ponto. Linha divisada na proa é a praia de Icaraí. Quando ela chega no meu través, eu sei que eu vou vencer. Quando ela fica na minha popa, eu venci a praia de Icaraí. Eu já tenho que ter uma próxima linha divisada. Eu posso fazer isso com farol, posso fazer com morro, conhecido ou desconhecido, desde que eu bote nesse morro desconhecido pontos que me guiem. Eu posso, inclusive, colocar um ponto que está super longe de mim, como, por exemplo, o Cristo Redentor. Eu saio do 104, eu já tenho visual com Cristo Redentor, já tenho visual com Pão de Açúcar, então eu posso colocar minha linha divisada lá. Quando temos um objeto pelo través, temos que definir obrigatoriamente o bordo. Farol pelo través de Oreste, ou farol aos 090 relativos. A gente já não usa números, mas a gente usa bordo. Então, está lá as direções relativas, né? Então, a proa é 000 graus ou 360 graus. Adelei, você quer pirar meu cabeção, doido? No mesmo lugar que tem 000 graus, tem 360 graus. Como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Quando eu estou indo de 000 graus até 180 graus, que é lá embaixo, a 000 graus é a recíproca de 180 graus. Então, se eu saio de 000 graus até 180 graus,
eu estou em 000 graus. Quando eu chego em 180 graus, o meu rumo vai ser 360 graus. Ou seja, se eu estou descendo, é 0. Se eu estou subindo, é 360. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, dá um alô. A gente acabou. Vocês não vão acreditar. Acabou. Vocês estão livres de mim. Alguma dúvida? Vocês vão poder ir para casa, gente. A Arlete vai poder voltar a marcar o pobre do Mário. Oi? Sem dúvidas. Fechou, então. Arlete, você está me ouvindo? Heitor, meio que isso tudo para ele é mais tranquilo, né? Mas ainda assim eu acho que entrou informação nova. A Arlete não entendeu o 00 graus. Mais alguém não entendeu? Chefe, é muito facinho. Ao invés de eu dizer proa, vamos em qual rumo? Vamos no rumo da proa. A gente diz vamos no rumo 000 graus. Lembra que lá atrás a gente falou a visada de proa, visada de bochecha, visada de través, visada de aleta, visada de popa? Pois é, ao invés da gente usar visada de proa, a gente usa visada em graus. Proa, 000 graus. Ao invés de eu usar bochecha de Boreste, a bochecha de Boreste está a 045 graus. O través de Boreste está a 090 graus. A aleta de Boreste está a 135 graus. Nota que quando eu falo 3, eu tenho sempre muito cuidado de limpar a dicção, para não parecer 6. Então é 3. Eu procuro deixar o mais limpo possível. Quando eu digo que algo está na minha popa, eu também posso dizer que algo está a 180 graus. Conseguiu pegar agora ou eu mudo a explicação? Não tem problema nenhum. Eu ainda tenho mais uns 4 jeitos para explicar isso. A Arlete entendeu? Mais alguém está sem entender? Ou ficou tranquilo? Gente, dá um alô aí para a gente poder desligar e o pessoal ir cuidar da vida. Esther tem criança pequena, Arlete tem o Mário para marcar, marcação cerrada. Heitor tem que cuidar da namorada, que não desgruda nem a pau. O Marco tem que cuidar do Flamengo. Tanta coisa para o cara cuidar, ele quer cuidar do Flamengo. E o Aleph tem que cuidar da vida. Fechou? Fechou, chefe. Obrigado, viu? Maravilha, sou eu quem agradece. Qual é o ideal? Eu reler essa aula na apostila durante a semana. Semana que vem a gente pega a próxima aula e assim a gente vai até vencer a apostila. Agora eu vou descansar, porque eu mereço. E se alguém tem dúvida, tá aqui, ó. Gente, boa noite, bom descanso e até quarta-feira. Tendo Boa noite, dúvida, chefe. boa noite, é só colocar lá no grupo. Gente, boa noite, tchau, tchau. E detalhe, tá gravado no YouTube. Eu vou botar no grupo o link para essa gravação. Então, se quiser assistir qualquer coisa, é só ir lá de novo. Abraço, tchau.